Vamos lá, testando, 1, 2, 3. Acho que tá dando tudo certo aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela confiança, tá, pela oportunidade. É a segunda vez que eu participo desse projeto aí. Agradeço toda a comissão aí. E vamos ver se eu consigo falar um pouco sobre gliomas aí, tentar passar alguma coisa para vocês, tá? Vamos começar essa aula. Vamos começar por um caso clínico, tá? Vamos ver um paciente, chegou isso na Escola Paulista, né, na época. É um paciente, sexo masculino, 30 anos, destro, dinheiro. A queixa dele porque tinha crises epiléticas, tá? E essa semiologia da crise era súbita, com interrupção da fala, movimentos grosseiros, principalmente nos braços, e automatismo. Ele não tinha doenças prévias, tá? O exame neurológico dele era normal, foi iniciado na época a carbamazepina, 200 miligramas de 12 a 12 horas, e foi solicitado um exame de imagem, no caso foi direto para a ressonância magnética. Com esses dados, o que vocês pensariam? Diagnóstico sindrômico? Seria uma síndrome epilética? Um diagnóstico topográfico? Onde é que vocês topografam essa lesão? Frontal esquerda? E o diagnóstico etiológico? O que vocês pensam quando o paciente tem esse tipo de quadro clínico? Se a gente sempre pensa numa neoplasia, uma doença de origem vascular, como uma MAVE cavernoma, ou uma displasia cortical. Está aí, foi feita a ressonância. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que a gente vai ver isso mais para frente aí com detalhe. Mas a gente já nota aqui que nesse corte axial, aqui à nossa esquerda, já tem uma hipointensidade, tá? Daqui embaixo, aqui já no T2, já tem um realce aqui, uma hiperintensidade. Tá? Foi biopsiado, foi submetido à cirurgia e saiu um glioma de baixo grau. O que é um glioma de baixo grau? Os gliomas, pela classificação da OMS, eles são classificados como grau 2, tá? Eles são praticamente astrocitomas, oligodendrogliomas ou são gliomas mistos, tá? Que é um oligoastro. No modo geral, os gliomas são os tumores primários do sistema nervoso mais comum em adultos, tá? Isso tem uma incidência de 6,5 a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, e particularmente o glioma de baixo grau, tá? Corresponde a 15%. Tá? Ele pode ser dividido, tem uma preferência aqui pelo lobo frontal, lobo temporal e parietal, tem uma média de idade de 39 anos a 40 anos, mais ou menos, e tem uma discreta preferência por homens aqui, de 1,5 para cada mulher. Esse artigo é interessante, porque ele é um artigo, um centro nos Estados Unidos, tá? Se alguém quiser, tiver interessado em baixar para ver, porque tumor nos Estados Unidos, diferentemente daqui do Brasil, ele é notificado, então eles têm, digamos, um maior controle, tá? E é tudo dividido, tudo separado, como, por exemplo, aqui à esquerda, aqui, ó, por lobo frontal, por exemplo, lobo temporal, parietal. Aqui à nossa direita, por exemplo, a gente vê que nitidamente aqui que o glioblastoma aqui corresponde por quase 60% dos tumores, entendeu? É bem interessante dar uma olhada nesse artigo. Aí como é que ele se manifesta? Como no caso clínico, como já descrevia lá nos primeiros slides, né? Normalmente vem por crises epiléticas, tá? Seguido por cefaleia, tá? E no controle das crises, normalmente, isso é uma outra coisa interessante que eu aprendi também, não só na prática, mas como uma coisa, como uma cultura. A gente sempre utiliza o idantal para poder controlar as crises, mas em casos em lesões, crise epilética,
com origens tumorais, o que mais está na literatura que se adequa é o levetiracetam. Tá? É o famoso Keppra, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, porque ele tem menos efeitos colaterais, tem menos interação medicamentosa com a químio, tá? O problema é que ele é mais caro, né? Mas vamos lá. E aí, o que que a gente pode pensar num tumor? O que que faz a gente pensar num tumor de baixo grau ou de alto grau? Tá? Basicamente, a gente vai ver pela atipia celular, tá? Quando a gente manda para patologia, o patologista vai falar, eu enxerguei atipias. Ó, tem aumento da atividade mitótica, entendeu? Então, ou seja, isso que vai fazer diferenciar a graduação de um tumor de baixo grau para alto grau, tá? Tem o diagnóstico molecular, tá? Como vocês podem ver aqui também. Isso aqui é um artigo, tá? Em 2016, tá? Foi mudado, tem coisas que mudaram, tá? A gente lançou semana passada, lançou já a nova classificação de 2016, mas é só para vocês terem uma ideia, como era classificado, né? Pela histologia, pelo status do IDH, pela molécula, entendeu? E o que que vai ser, que a tendência, a tendência que e nos próximos congressos, enfim, eles vão começar a separar as lesões, né, os tipos histológicos por IDH mutado e tipo selvagem, tá? Mas nada certo ainda, né? Isso é só uma tendência. Então, para vocês entenderem melhor um pouquinho, por exemplo, tem uma lesão difusa aqui de baixo grau, entendeu? Então, a gente vê qual o IDH, qual o tipo de IDH. Eu estou falando isso aqui pelas vias moleculares, como é que um tumor se transforma numa lesão de baixo grau para uma lesão de alto grau. Então, a gente vê o IDH, se é mutado ou se é de tipo selvagem. Quando a gente tem uma mutação, o IDH mutado, a gente já faz pensar em outros tipos de lesões, como, por exemplo, se for um P19Q codeletado, presente, entendeu? Já vamos pensar num glioma de baixo grau. Se tiver ausente, a gente já pensa em um glioma de baixo grau, mas com tendência a se transformar num tumor maligno, ou se já foi de um tipo selvagem, ele já hoje é considerado já um glioblastoma. Tá, aqui é só uma classificação dos gliomas, entendeu? Não interessa muito para a gente isso agora, tá? Outros fatores, e quais são os fatores que influenciam essas mudanças, entendeu? A gente vê, tem influência da idade, pediátrica é um tipo, adulto jovem é outro, adulto é outro, idoso é outro. Características histológicas, tá? Um astrocitoma de células, um glioblastoma de pequenas células, ou de células gigantes, desculpa. Influencia a localização, tá? Tem influência genética também e as epigenética, como a gente está vendo aqui nos slides, tá? E aqui é uma ressonância magnética, tá? Só para vocês entenderem, né? Aqui à esquerda do meu monitor, tá? Temos uma ressonância magnética, tá? Em cortes axiais T1, onde a gente vê aqui no círculo em vermelho, aqui uma imagem isointensa a hipointenso. Isso sempre com a gente comparando aqui na substância cinzenta, tá? Para branca cinzenta, isso em relação ao tecido. E aqui à nossa direita tá um T2 mostrando aqui já um sinal hiperintenso homogêneo. Tá? A gente vê também, só para aproveitar a imagem, a gente vê que a imagem é uma imagem mais redondinha, entendeu? Não tem aqui uma captação aqui de um realce aqui da parede pelo contraste, como a gente vai ver nos tumores de alto grau. Tá? E como é que a gente tem que pensar nos gliomas em adultos, né? Primeiro a gente tem que ter a classificação, isso eu falando pensando já num conjunto, no tratamento. A gente nunca pode pensar somente na lesão, tá? Assim, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que operar, se for cirúrgico, vai depender de outros fatores que a gente vai ver mais para frente, mas a gente tem que ter uma classificação histológica, ver o grau histológico dessa lesão, a localização dela, ter as características genéticas e moleculares, como essas que eu citei, de IDH, se é mutado, se não é não mutado, se é selvagem, desculpa, se tem coadelição de um P19Q, para assim a gente tomar uma decisão,
tá? Sempre a decisão nunca é do neurocirurgião, mas a tendência hoje em dia, como você já deve saber, é sempre multidisciplinar, com presença de radiologista, radioterapeutas, neurocirurgiões, entendeu? Patologistas, tá? E um glioma, como é que ele é um glioma, tá? Ele pode ser localizado, tá? Ou ele pode ser difuso. Tá? Aqui são dois exemplos, aqui no exemplo aqui de cima, aqui acima, a gente pode ver uma imagem, tá? Uma aqui mais, a gente vê que tem uma imagem assim, digamos com mais forma, entendeu? Então isso faz a gente pensar que seja uma lesão benigna, entendeu? Se é benigna, é uma lesão baixa, grau 1, grau 2, diferentemente aqui dessa lesão aqui embaixo, tá? Nessa ressonância aqui em T2, que a gente está vendo aqui no lobo temporal da à direita, tá? Um aspecto bastante infiltrativo, entendeu? Um comportamento biológico mais agressivo. Então, isso faz que a gente pense que seja um glioma já tendendo à malignidade, ou já de um alto grau, né? Os astrocitomas nos adultos, eles têm preferência pelas regiões supratentoriais, tá? Eles são difusamente infiltrativos. E essa classificação é recente, tá? É dividido em grau 2, grau 3 e grau 4. Eles correspondem a 75% dos tumores, tá? Da glia, estou falando da glia, tá? Tem origem, isso é a teoria das células troncos neurais, né? Pluripotenciais, tá? Que vem dos astrócitos normais, que ele pode ser focal ou difuso. Tá? E o que vai diferenciar também, pela sua graduação de grau 2 até a sua grau 4, malignidade, a gente vê a celularidade, a atipia celular, sua atividade mitótica, se tem proliferação microvascular, se tem a presença ou não de necrose, isso que vai definir se é de baixo grau, se é de alto grau. Tá? Temos os astrocitomas infiltrativos, tá? De baixo grau, tá? Que é o grau 2, tá? Que é a proliferação dos astrócitos fibrilares, pouco pleonismo, mas aqui, ó, pouca mitose, densidade celular pequena, moderada, e aqui, ó, proliferação vascular e necroses ausentes, ou seja, isso faz pensar que é uma lesão de baixo grau. Tá? Aqui um astrocitoma de baixo grau, uma faixa etária aqui de 20 a 45 anos, tá? A genética, IDH mutado, 85, tem o ATRX, blá, 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 e tem sua localização aqui, a lobar que é mais comum, tem nos núcleos substância cinzenta e tal, e é presente no tronco e na ponte. Tá? Nas suas características, por ressonância, que tem um efeito expansivo leve e moderado, tem um baixo sinal em T1, alto sinal em T2, tem infiltração do córtex, tem ausência do realce pelo contraste e ausência do edema. Tá? Como nós podemos ver aqui nessas imagens daqui em cima a gente tem aqui já um corte, uma ressonância do corte coronal, esquerda também coronal, mostrando aqui as lesões. Tá aqui um outro exemplo, tá aqui à esquerda aqui do nosso monitor, que a gente vê aqui já uma hiperintensidade, e aqui na perfusão uma lesão fria, ou seja, tem baixa atividade mitótica, baixa proliferação vascular. Tá aqui um outro exemplo também, mostrando aqui uma hipodensidade, sempre lembrando, hipodensidade, tomografia, hipointensidade ou hiperintensidade, ressonância. Tá? Daqui a gente está vendo uma hipodensidade na tomografia e já tem um realce já nas ressonâncias do lado. A espectroscopia também é um exame que auxilia, né, a gente, né? Eu não sei, assim, é feito no software, isso, da ressonância, e em cima da lesão, tá? Em cima da lesão que a gente está suspeitando, uma lesão que não seja muito clara, que é feita esse tipo de exame. Aí o aparelho lê e joga num gráfico, como nós estamos vendo aqui, entendeu? Esse aqui é um gráfico normal, tá? Que tem que ser que é interpretado na hora, vem junto com o laudo, entendeu? E é só para vocês saberem que cada marcador representa
representa uma molécula, como por exemplo aqui, ó, essa aqui é uma relação dos metabólitos, entendeu? N-acetil-aspartato, creatinina, colina, você vai ouvir falar, o pico de colina, relação de colina, creatinina, entendeu? Então, isso é jogado num gráfico que interpreta, como por exemplo, nesse próximo slide aqui, que essa relação aqui que nós estamos vendo, deixa eu só baixar aqui, por exemplo, N-acetil com creatinina, 1,13, entendeu? Isso dá uma referência numérica, isso sugere ser uma lesão de baixo grau. Em relação aos astrocitomas de alto grau, ele pode ser anaplásico, tá? Isso vai mudar também na nova classificação, mas é considerado o grau 3, e o glioblastoma, que é o grau 4, tá? Os astrocitomas anaplásicos, a gente tá aqui, ó, umas características, normalmente a faixa etária comete pessoas de 40 a 50 anos, 75% eles evoluem dos astrocitomas do grau 2, tá? 25% se origina como anaplásico direto, tem o EDH mutado, tem metilação, tem aqui a hipercelularidade, mitoses frequentes, proliferação endotelial vascular já presente, mas tem aqui a necrose ausente, né? É aqui que a gente vê aqui à nossa direita, aqui, essa imagem aqui mal definida, é um aspecto feio, tá vendo? Tem um baixo sinal em T1, alto sinal em T2 flare, tem um efeito expansivo moderado, infiltração do córtex, ele pode ter realce pelo contraste, tem edema, mas ele não tem necrose. Isso são características, entendeu? Aqui é só para você ter uma ideia, a agressividade do tumor numa lesão, na fase inicial, que depois de 1 ano e 6 meses, aqui a gente vê o crescimento dela, da lesão, e a sua malignização dela. Aqui já tem uma lesão fria e aqui já temos uma lesão quente, entendeu? Característica, né, com bastante edema e captação do realce. O glioblastoma, tá? É um astrocitoma grau 4, mais comum dos adultos, como eu mostrei naquele slide da CBT-UR, o S, tá? Que corresponde a quase 60% de todos os glioblastomas. Ó, comete a faixa etária de 45 a 75 anos. Ele pode ser de origem primária ou secundária. Ele tem alta celularidade, altas taxas de mitose, proliferação vascular e tem a necrose, como nós vimos no exemplo anterior, como nós vamos ver mais adiante. Tá? E o que característica mesmo são essas últimas, a necrose e a presença de bastante edema. Tá? Aqui, ó, uma área de tumor, tá? Como a gente vê aqui parece que é só, se a gente vê, olha bem, aqui tem já uma área hiperintensa aqui, mas se a gente for jogar aqui no T2 flare aqui, a gente vai ver que a gente tem bastante edema aqui nessa região, né? Aqui o fator necrose está bem no meio da lesão, ou seja, ter sido morto já, entendeu? Muito baixa oxigenação, entendeu? A gente vê que é uma lesão aqui muito mal definida, contornos irregulares, entendeu? Mas com as bordas espessas, tá? Isso é característica também, tá? E a perfusão, como eu já falei para vocês, né? Só para mostrar que a evolução do volume sanguíneo, você vai mostrar se a lesão é fria ou quente, se tem atividade mitótica ou não, entendeu? Que no caso do glioblastoma, nós podemos ver que é um exemplo claro aqui, ó, como nós vimos aqui no último, que à direita, aqui ó, no aspecto quente, entendeu? Ou seja, alta atividade mitótica, alta proliferação vascular. A espectroscopia, como falei, essa aqui, por exemplo, é característica aqui do glioblastoma. Isso aqui é uma coisa que vem sempre no laudo, assim, não tem por que decorar isso aqui, entendeu? Isso só sugere para a gente, quando a gente pede a espectroscopia, entendeu? Se for jogar naquele gráfico lá que eu mostrei no slide anteriores, lá você vai ver que existe uma diferença, entendeu?
Então, ele joga, aqui ele mede, ele calcula bem em cima da lesão, como está vendo aqui no meio, e o software joga para esse gráfico, entendeu? Aí que sugere de alto grau, entendeu? Ou seja, fala a favor do que é uma lesão de alto grau, que é um glioblastoma no caso, né? Aqui uma diferença, um resuminho, diferença que mostra um glioma de baixo grau e um de alto grau, tá? Aqui normalmente baixa celularidade, necroses e realces ausentes, tem baixa perfusão, tá? Que é aquela redução do N-acetil aspartato com um pico, tá? Aqui é a reduzida, já no de alto grau ela é aumentada, que já tem uma alta celularidade, tem necrose já presente, tem uma alta perfusão. Isso tudo faz dividir e pensar não ser uma lesão de alto grau ou de baixo grau. Tá? Aqui mais um exemplo mostrando, aqui da perfusão. Tá? Temos os óligos dendrogliomas, grau 2 e 3, tá? Aqui também não vou entrar muito em detalhes, aqui que acomete faixa de 35 a 55 anos, tem aqui a genética típica, mas o que mais, assim, o que a gente que tem que saber é a presença de calcificação, tá? Como a gente vai ver. E na calcificação, além de ser uma lesão córtico-subcortical, na maioria das vezes supratentorial, essa aqui que é uma característica de um oligodendroglioma, a presença dessas calcificações que ela é mais vista, ela bem visualizada nas tomografias, tá? Como nós podemos ver aqui, ó, tem aqui a presença de calcificação, edema, quase a gente não está vendo sulcos e giros, tá? Do lado ipsilateral da lesão. Tá? Aqui um exemplo clássico de uma lesão feia, entendeu? Mas que aqui tem a presença da calcificação. Isso não faz pensar que seja um oligodendroglioma. Tem o do tipo anaplásico, que é considerado grau 3. Tá? Não vou entrar em detalhes, que é um tumor infiltrativo, tem focos de anaplasia, particularmente proliferação vascular, tem muita atividade bitótica, tá? Blá, blá, blá. E aqui é uma característica do exame também. Tem o sinal do mismatch. Sinal de mismatch, agora eu não lembro de cabeça qual foi o centro qual foi a universidade que fez esse estudo, mas é um estudo comparativo entre o T2-FLEC e dá esse sinal do mismatch, que é um biomarcador que mostra se ele que sugere que é uma lesão de baixo grau, tá? Quando é T2 aqui e o flare aqui à nossa direita, entendeu? Tratamento. O tratamento hoje em dia varia desde a observação, tá? Isso vai depender de alguns fatores, tá? Podemos fazer uma biópsia esterotática ou por neuronavegação. Eu, particularmente, prefiro fazer por neuronavegação, porque é mais prático e é mais barato, não tem problemas para autorização, tá? Podemos partir para ressecção microcirúrgica, radioterapia, quimioterapia, terapia molecular ou, obviamente, o conjunto de todos esses fatores, tá? Mas o que a gente pensa, o que a gente tem que pensar antes de abordar um paciente, tá? A gente tem que ver os fatores prognósticos desse paciente, se ele é um paciente viável, se para cirurgia, se é viável para cirurgia, ou se não é viável para cirurgia, porque a gente tem que ver se tem alto índice de recorrência ou não da lesão, tá certo? Se é curar, se pode ser curado, se não pode ser curado. Então, são fatores, por exemplo, aqui, ó, onde está o tumor? Se está numa área eloquente ou numa área menos eloquente. Eu estou evitando utilizar de áreas eloquentes e áreas não eloquentes. Então, eu utilizo, hoje em dia, áreas eloquentes e áreas menos eloquentes, tá? A idade maior que 50 anos, o tamanho do tumor, entendeu? Que a gente vai ver no próximo slide, e o índice de KPS, né? Que é uma escala de performance do Karnofsky, para quem não sabe, não adianta nada que varia de 10 a 100,
tá? Que é um paciente sem sinal, sem queixa, sem evidências de doença, um paciente completamente saudável, normal, entendeu? E o de 10%, por exemplo, é um paciente moribundo. Não adianta nada a gente operar um paciente moribundo ou seja, não vai mudar o prognóstico do paciente, entendeu? A gente tem que pensar, botar isso na balança, tá? Quando tem o maior risco de recorrência, quando o diâmetro do... Isso é tudo estudo, tá, pessoal? Assim, por exemplo, por que que o número é 4 centímetros? Porque fizeram um estudo e chegaram a essa conclusão, tá? Alguém foi lá, ficou medindo e botou uma série de estudos de caso e falou, não, ó, para você ter um diâmetro operatório de 4 centímetros, a tendência é que tenha maior risco de recorrência. Tem a relação da histologia, astrocitoma, oligoastrocitoma, e o diâmetro residual do pós-operatório, também é a mesma coisa. Quando a gente deixa um diâmetro a mais de 1 centímetro, tem uma recorrência maior do que deixar o resíduo menor de 1 centímetro. Tá? É que tá, nesse mesmo estudo, ó, menos de 1 centímetro, 26% de recorrência, 1 a 2, 68, mais de 2 centímetros, vai quase 90% de recorrência, entendeu? Mas assim, hoje em dia não existe um tratamento standard, tá? A ressecção cirúrgica máxima, a gente tem que pensar que na nossa cirurgia, a primeira tem que ser a melhor cirurgia. Por mais que você vá operar ele pela segunda vez, terceira vez, se o tumor cresceu, se for pseudotumor, crescimento pseudotumoral, entendeu? Sempre temos que pensar que na primeira cirurgia é a nossa cirurgia. Tá? Tem a divisão de pacientes de baixo risco, tá? Menores de 40 anos, como eu falei isso mais outros slides, pacientes com alto risco, também como nós estamos vendo aqui nesses slides. E aqui, para terminando, eu queria deixar, mas aqui isso foi mudado, tá? Saiu um estudo semana passada, retrasada, tá? Não tive muito tempo para poder ler e tentar passar isso para vocês, isso pode ser para uma outra oportunidade, tá? Que os astrocitomas de ADH mutados são divididos agora em grau 2, grau 3 e grau 4, tá? Mas as maiores alterações, a primeira, que vai ser agora, a numeração vai ser arábico, numérico, sei lá, aqui 1, 2, 3, 4, não vai ser aquele um pauzinho, dois pauzinhos, 3, 4, tá? É, vai cair, vai entrar em desuso a terminologia anaplásico, tá? E o glioblastoma, tá? Ele é chamado de glioblastoma quando ele for agora IDH tipo selvagem. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que eu tenha passado alguma informação para vocês. E estou aí para qualquer dúvidas, tá? Somos o meu contato, tá? Obrigado, um abraço.